Então, vamos aprender aí sobre polaridade das moléculas. Bem tranquilo. Quando temos dois átomos iguais, a molécula sempre vai ser apolar. Por quê? Porque a força com que um átomo puxa o elétron, por exemplo, aqui, ó, H, tem um par de elétrons aqui, outro H. Esse par de elétrons vai ficar bem dividido entre eles. Um não vai conseguir puxar o par de elétrons para mais próximo do outro, porque as forças dos dois átomos são forças iguais. Acabou. Aqui, ó, quando nós temos somente dois átomos e os dois átomos são diferentes, a molécula sempre vai ser polar, que é muito fácil de identificar. Por quê? Se eu tenho aqui H compartilhando um par de elétrons com cloro, um dos dois, como são elementos diferentes, eles têm eletronegatividades diferentes. Observe que eu fiz o desenho aqui e o par de elétrons está bem próximo do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O cloro, como puxou os elétrons para próximo dele, vai ficar parcialmente negativo. E o hidrogênio, como os elétrons se distanciaram dele, vai ficar parcialmente positivo. Tranquilo? Por que parcialmente negativo? Porque elétron é negativo. Se eu puxo o elétron para próximo de mim, eu vou ficar mais negativo. Observe agora essa molécula aqui. Temos aqui um carbono central, carbono aqui no meio, oxigênio puxando para um lado, o outro oxigênio puxando para o outro. Como um oxigênio puxa para um lado com a mesma intensidade que o outro oxigênio puxa para o outro lado, a mesma intensidade, não vai haver aqui deslocamento de pares de elétrons de modo geral. Então, a molécula aqui é apolar, ok? Por que é apolar? Porque a força com que um oxigênio puxa para um lado é igual à força com que o oxigênio puxa para o outro lado. Então, essas forças vão se anular. Não vai ficar nenhuma parte positiva, nem outra parte negativa. Tranquilo? Agora, observe aqui. Molécula da água. Veja que esses hidrogênios eles não estão de frente um para o outro. Então, nós temos aqui o oxigênio puxando os elétrons para cima. Ok? Professor, por que eu sei que é o oxigênio? Como é que eu sei? Lembre desses três elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio. E depois tem o cloro. São os 4 elementos mais eletronegativos. Ok? Mais eletronegativos. O que é eletronegatividade? Capacidade de atrair elétrons negativos. Então, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele puxa os elétrons para ele. E esse oxigênio também vai puxar os elétrons para ele. Aqui, os elétrons do hidrogênio. Então, aqui o oxigênio, como puxou elétrons para ele, fica parcialmente negativo. O hidrogênio, como cedeu, os elétrons se distanciaram dele, vai ficar parcialmente positivo. E esse aqui também, parcialmente positivo. Então, a molécula da água é polar, ok? Molécula da água polar. Essas forças aqui, elas não se anulam, porque uma não está de frente para a outra. Essa molécula aqui, lembre que o oxigênio é mais eletronegativo, porque ele é um dos 3 mais eletronegativos. O oxigênio puxa o elétron para cá, o oxigênio puxa os elétrons para cá, e o oxigênio puxa os elétrons para cá. As forças aí dos oxigênios estão puxando elétrons para 3 lados opostos com a mesma intensidade. Essas forças aqui vão se anular. Como essas forças se anulam, essa molécula é apolar. Ok? Aqui, se você prestar atenção, imagine aqui que aqui é uma caixa. Você está tentando puxar essa caixa para 3 lados opostos usando a mesma força. A caixa não vai sair do lugar. A molécula é apolar. Não vai ter uma parte mais positiva, outra mais negativa. Ok? E aqui, ó, NH3. NH3, o N é um dos elementos mais eletronegativos.
Então, ele vai puxar os elétrons para ele. N aqui puxando os elétrons para ele e N aqui puxando os elétrons para ele. O N vai ficar parcialmente negativo e os hidrogênios parcialmente positivo. Tranquilo? Parcialmente positivo. Então, veja que as três forças estão sendo puxadas aqui pelo N, essas três forças aqui não se anulam, não estão uma de frente para a outra. Então, não se anulam. Fica um lado polar positivo, outro lado negativo. A molécula é polar. Por último, o NH4. Vou até reescrever aqui ele de uma forma de visualizar mais fácil. Embora ele não seja, a estrutura dele seja dessa forma que está aí. Mas veja, uma dica já, sempre que tiver só carbono e hidrogênio, a molécula vai ser apolar. Porque carbono e hidrogênio têm eletronegatividades muito próximas. Então, não vai ter aí deslocamento de pares de elétrons. Mas veja que aqui, ó, o carbono é um pouquinho mais eletronegativo. Vai puxar os elétrons para ele. Só que essa força aqui é anulada por essa força. E essa força aqui é anulada por essa força. As forças estão uma de frente para a outra. Então, essa molécula aqui é apolar. Estão uma de frente para a outra e tem a mesma intensidade. Molécula apolar. Mas, professor, se eu colocasse assim, só um exemplo para que vocês possam identificar. C, vamos botar a mesma molécula, praticamente, mas vamos mudar só um átomo aqui. Cl. Veja que, observe que essa força aqui consegue anular essa. Mas já essa força aqui, ó, não consegue anular essa, porque não são elementos iguais. Esse elemento aqui é diferente desse. Então, como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, vai haver um deslocamento aí de pares de elétrons. E essa molécula aqui, sim, ela é polar. Ok? A de cima é apolar porque esse elemento é igual a esse. Estão de frente, né? A mesma eletronegatividade. Já aqui não. Aqui o cloro é mais eletronegativo. Esse elemento é diferente do hidrogênio. Então, as forças aí são diferentes e elas não vão se anular. Tranquilo? Então, essa é a explicação aí para você identificar se uma molécula é polar ou apolar. Lembrando que moléculas que só têm carbono e hidrogênio sempre vão ser apolares. Só carbono e hidrogênio. À medida que você vai botando elementos eletronegativos, como oxigênio, flúor, cloro, nitrogênio, aí a molécula vai ficando mais polar. Tranquilo? Então, é uma explicação que cabe mais lá na química orgânica, mas que é bom já ter isso na mente para quando for fazer as questões não errar. Valeu!